É com muita alegria que eu retorno a essa casa de luz, de amor. Emocionado, porque o tema da noite é um tema que nos traz profunda emoção, até pela presença da professora Termutes, que se encontra conosco, que ela está nos prestigiando nessa noite. E nós vamos falar até alguma coisinha sobre o livro dela, né? Mas, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem a caridade, eu nada seria. A doutrina espírita tem como uma das pedras angulares, né, a caridade. A caridade. Fora da caridade não há salvação. Então nós sabemos que é muito importante, da nossa parte, a vivência da caridade. Eu convido vocês, eu até peço licença, viu gente, eu estou sentado, mas eu estou com mobilidade reduzida, então para mim é mais fácil ficar sentado. Então eu peço desculpas, porque eu não estou em pé. Mas eu convido vocês para fazer uma viagem comigo. Gostaria que vocês, vamos fechar os olhos e vamos imaginar que estamos dentro de um avião. E vamos fazer uma viagem nesse avião. Mas uma viagem no tempo. Vamos viajar há 2000 anos. Mais precisamente, no dia 25 de dezembro do ano 1 da nossa era. E nós vamos para a cidade de Belém. E na cidade de Belém, num casebre qualquer, de muita pobreza. Os animais, as vacas, as ovelhas, as galinhas. Pode abrir os olhos agora, viu, meus irmãos? Nós estamos vendo Jesus nascer. O nascimento, né, de uma criança, o único Espírito encarnado até hoje no nosso meio, entre nós. Então, que cena maravilhosa não deve ter sido essa cena? Eu imagino que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já deve ter estudado nas aulas de evangelização sobre o nascimento de Jesus. E nós sabemos que é um dos momentos mais sublimes da vida de Jesus entre nós, aqui na Terra. Porque ele nasce num ambiente de extrema pobreza. É a primeira grande mensagem da caridade. Jesus, no seu imenso amor, um espírito de luz, ele renasce num ambiente de muita pobreza. Então, é uma mensagem para nós. É um ensinamento de como que devemos ser simples com as grandes coisas. Porque nós estamos falando de um espírito de luz, de um espírito puro. E que, para os homens da época, talvez até para os dias de hoje, um rei, ele deveria nascer num berço de ouro. Ouro na acepção da palavra, com muito ouro na casa, na cama, nos quartos, com muita riqueza. E às vezes os nossos filhos, eles são reis ou príncipes, porque nós oferecemos a eles tudo de bom que está ao nosso alcance. Às vezes oferecemos até um pouco mais. Ficamos até mesmo sem comprar uma roupa, algo que gostaríamos de comprar, só para oferecer para os nossos filhos, porque são príncipes. Da mesma maneira, quando Jesus nasceu, era um príncipe, e depois ele se fez um rei, o rei dos reis, o rei dos reis. Só que Jesus ensinava, o meu reino não é deste mundo. Então o reino de Jesus não é desse mundo material. Então o que devemos ofertar para os nossos filhos não é só o que existe de melhor no mundo material. Claro que vamos sim oferecer a melhor escola, os melhores cursos, os melhores presentes, as melhores roupas. Mas isso não é o mais importante que temos a oferecer aos nossos filhos. Temos que oferecer algo grandioso. E Jesus, na nossa viagem, né, agora nós vamos pular no tempo, nos últimos instantes de Jesus na Terra. Então ele está na cruz, a seu lado direito, uma outra pessoa, né, também crucificado. À sua esquerda, outra pessoa. Dizem as escrituras que seriam 2 bandidos, e que um deles, conversando com Jesus, Jesus chegou a dizer a ele que se ele tivesse fé, eles estariam juntos logo após. Então, que aquele espírito, né, que com certeza não fez grandes coisas na terra, mas nos últimos instantes da vida,
ele acreditou em Deus, ele acreditou no nosso Pai, ele acreditou na força da caridade e também foi atendido nos seus entendimentos, naquilo que mais precisava. Mas Jesus deixava a nós um recado muito importante, uma das maiores riquezas, um dos maiores tesouros. Jesus disse mais ou menos assim: eis que meu Pai enviará até vocês o Consolador prometido, o Espírito de verdade, aquele que vai lembrar todo o meu Evangelho e que vai ensinar muito mais. E que vai ensinar muito mais. Então essas são as últimas palavras de Jesus. E nós entramos no nosso avião e vamos para a França do século XIX, mais precisamente na cidade de Paris, no dia 18 de abril de 1857. E nós estamos agora, gente, observando Allan Kardec lançando o Livro dos Espíritos na cidade de Paris. Que cena maravilhosa. Acredito que muitos de nós já imaginamos como que não foi esse momento. Momento tão importante para a história da humanidade. Momento em que Kardec trazia a lume o ensinamento dos espíritos sobre a tutela do Espírito de verdade, que depois, estudando a Revista Espírita, viemos a saber que se trata do próprio Cristo. É Jesus, o Espírito de verdade, que esteve com Kardec durante todo o tempo. Ué, mas e por que Allan Kardec não disse que Jesus era o Espírito de verdade? Porque numa das mensagens da Revista Espírita, Kardec confidenciou aos companheiros que o Espírito de verdade era o seu mentor, o seu Espírito de luz, o seu anjo da guarda. E como que Kardec poderia dizer para as pessoas que o anjo da guarda dele era Jesus? Por muito menos ele foi perseguido pelos homens. Por muito menos. Imagine se ele dissesse: o meu anjo da guarda é Jesus. Ele não poderia. Até porque é um homem humilde. E a humildade também é uma característica de quem é caridoso. Aliás, nessa leitura do Evangelho fala de duas coisas importantes: a caridade e a humildade. E é isso que Kardec também mostrou, a humildade, porque não revelou que o Espírito de verdade era o próprio Jesus. Então veja, são mensagens importantes. E agora falando do Espiritismo, falando da nossa doutrina. O Espiritismo, gente, quando eu era criança, eu ouvia as pessoas falarem: mas o Pentateuco kardeciano, Pentateuco vem de 5. Olha, as obras de Allan Kardec, como se fossem 5 livros. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas o Espiritismo não são só esses 5 livros. A doutrina espírita é muito mais do que isso. Ah, sim, tem aquele livro Obras Póstumas, né? É verdade. Um livro que são anotações de Kardec, alguns textos até publicados na Revista Espírita, e que seus amigos reuniram esse material e divulgaram como sendo obras póstumas, porque os textos são de Kardec. É verdade. Mas existem outros livros de Kardec. Por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, que se chama Principiante Espírita. Ele é pequenininho, é fininho, porque às vezes jovem não gosta muito de ficar lendo livros extensos, né? Então é um convite, porque é uma leitura muito rápida e gostosa, o Principiante Espírita. É um livro escrito por Allan Kardec com os princípios básicos do Espiritismo. Esse livro nós encontramos lá no Idefran. E encontramos também na internet, em PDF. É só baixar, é só procurar. Pedir para o Dr. Google, livro Principiante Espírita. Tem outro livro muito interessante também, O que é o Espiritismo. Nesse livro, Kardec faz uma série de diálogos com pelo menos 4 pessoas. Um que era materialista, né, ateu, um religioso, um padre, e os outros 2 eu não me lembro agora. Eu sei que ele faz uma série de debates de pessoas questionando se realmente era válido o ensino dos espíritos ou se não tratava de quimera, de bobagem. E Kardec, didaticamente, ele vai respondendo e mostrando que o Espiritismo é sim o Consolador prometido. Mas é uma religião que trouxe uma novidade em termos de religião. Porque o Espiritismo ele veio trazer um outro tipo de fé. Não a fé cega das religiões. Não aquela fé que ensina que as pessoas devem acreditar
ter fé, sem discutir, sem questionar, sem duvidar. E o Espiritismo veio trazer uma fé que é a fé raciocinada, a fé com base na dúvida, do questionamento, das perguntas. Então Kardec nos ensina que nós não devemos ficar trazendo as massas. Não, que não temos que ficar fazendo proselitismo, nada disso. Nós temos que oferecer o Espiritismo para aqueles ou para aquelas almas que estão prontos, que estão dispostos, hábitos a saber, a buscar o conhecimento, a buscar a verdade. Porque aquele que busca a verdade, ele vai encontrá-la. E o Espiritismo traz as grandes questões da humanidade. Ele responde às grandes perguntas. Ele responde porque vivemos num mundo onde aparentemente existe tantas desigualdades, tanto sofrimento, onde aparentemente Deus seria até mesmo justo com algumas pessoas. Crianças que nascem com problemas do corpo físico, ou problemas do ponto de vista emocional ou do ponto de vista psíquico, algumas doenças incuráveis, crianças que já nascem comprometidas para o resto da vida, outras crianças que vão embora, que retornam à pátria espiritual, eternidade. Quanto sofrimento dos pais, das famílias. Por que na minha casa? Por que comigo? Muitos de nós com algumas doenças, né? Alguns com uma doença, hoje eu sou acometido de uma doença que se chama mieloma múltiplo. Mais popularmente, a doença que eu tenho é aquela doença. Que a gente não tinha coragem antigamente de falar o nome da doença, né? Eu sou acometido de um câncer na medula. Mas eu já estou curado, já me sinto curado. Os médicos falam que a doença não tem cura, mas o médico que eu mais acredito é um velhinho de barba branca, cabelo branco, e que de vez em quando ele vem nessa casa, Dr. Bezerra de Menezes. Não só ele, como muitos outros. Eles vêm até mesmo na hora do passe. Mas na hora do passe, meus irmãos, às vezes as nossas moléstias são curadas com um passe, com uma prece. Basta da nossa parte só o quê? Fé, amor e desejo de reforma íntima, desejo de reforma moral. Ainda que a cura não venha, pelo menos a cura da nossa alma, porque essa cura é mais importante. E nós somos doentes da alma. Então, para falar de Jesus, para falar do Espiritismo, que o Espiritismo é esse Consolador prometido, e para falar das nossas doenças, né? Doenças da alma, eu me lembro da figura de um espírita francano, hoje espírito, e que eu devo muito à professora Termutz, que é José Marques Garcia. Eu não convivi com José Marques Garcia. Ele desencarnou no ano de 1942. E eu reencarnei nessa vida, nessa encarnação, em 69. Então, o que eu aprendi de José Marques Garcia foi com as minhas evangelizadoras. Mas a professora Termutz, a minha evangelizadora, nas aulas de evangelização, assim como as crianças estão tendo aula nesse momento, e eu fiquei muito emocionado vendo as crianças cantando aqui, vendo a presença dos pais. A professora Termutz tinha que ver essa cena. Os pais que frequentam a reunião de quinta-feira aqui no Luz e Amor, os pais frequentam a reunião e os filhos participam dos estudos doutrinários. Então, olha que riqueza para essas famílias. Os filhos estudando com as evangelizadoras e os pais aqui estudando o Evangelho. Que coisa mais linda, professora Termutz. Que coisa mais linda. É disso que o Espiritismo tanto precisa. É disso que o movimento espírita precisa. Da presença dos pais e os filhos nas aulas de evangelização. Então a professora, ela, nas aulas falava assim, porque o vô Marques, se referindo a José Marques Garcia, porque o vô Marques, e contou inúmeras histórias de José Marques Garcia. José Marques Garcia, ele é o símbolo da caridade. Por quê? Porque ele veio para Franca pelos idos de 1900, 1901, e aqui em Franca, uma vez tendo contato com a doutrina espírita, ele começa a levar aquelas pessoas pobres que ficavam nas ruas e que as famílias não queriam mais elas em casa. Sabe essas pessoas assim que ficam na rua, perambulando, né, pela cidade? Então ele levava essas pessoas para sua casa. Interessante que Franca tinha um tipo de doente, e tem até os dias de hoje, que na época era chamado de doente mental.
E os débeis mentais, como assim eram chamados na época, ninguém queria em casa. Não tinha lugar para eles nos hospitais. Então Zé Marques Garcia levava para a casa dele. Cuidava uma semana, um mês. Até que teve um dia, em 1922, ele criou um conjunto de casinhas que ele chamou de Asilo Allan Kardec. Era o embrião de um hospital que é um dos mais antigos, é o segundo mais antigo hospital espírita do Brasil, o Hospital Allan Kardec. Hospital do qual nós, da comunidade espírita, devemos muito a ele. Devemos em forma de oração e, dentro das possibilidades, até mesmo com recursos financeiros. Porque o hospital vive hoje um momento muito difícil, porque o poder público entende que essas pessoas que estão no hospital devem retornar para suas famílias, que o hospital deve fechar suas portas. Então o hospital fica meses e meses sem receber os recursos, os recursos públicos que ele tem direito. Então fica meses, os funcionários e a diretoria dão um jeito, eles fazem empréstimos, põem dinheiro do próprio bolso e continua lá o hospital em pleno funcionamento. Os funcionários continuando recebendo seus salários. Mas o hospital precisa da nossa ajuda. Porque José Marques Garcia, quando iniciou esse hospital, ele iniciou para tratar daquelas pessoas que não tinham para onde ir. Pessoas com doenças do ponto de vista emocional, doenças do ponto de vista psiquiátrico e outras doenças também. A dona Termutes conta a história da Dóia. A Dóia era uma menina que ela tinha câncer e ficou lá internada no hospital. A dona Mariquinha, esposa do Zé Marques Garcia, ela levava a Dóia para o quarto dela. Ficava ao lado dela, acarinhando ela. Então a dona Termutes conta como é que a esposa do Zé Marques Garcia, que mesmo não sendo espírita, como é que ela não foi uma grande pessoa? Eu diria para vocês que a dona Mariquinha é um outro exemplo de caridade. Porque além de cuidar vários dias da Dóia, acarinhando ela na cama, à noite, quantas noites, ao lado do marido, eles criaram 11 filhos e 4 netos, adotivos. Porque o único filho do casal, ele retornou à pátria espiritual com poucos meses de vida. Então eles tiveram um filho biológico que viveu muito pouco tempo. E o que o casal fez? Cuidaram de 11 crianças, 11 filhos e 4 netos. Essas crianças, às vezes a mãe era internada no hospital, a mãe não tinha condições de criar o filho. Às vezes o esposo tinha largado a esposa, então a mãe sozinha, o vô Marques cuidava, criava. O vô Marques e a dona Mariquinha, porque nós falamos muito do Zé Marques Garcia, mas ele tinha tantas tarefas. Ele cuidava do Centro Esperança e Fé, que é o centro mais antigo de Franca, fundado em 1904. Ele cuidava do Hospital Allan Kardec, dos doentes do hospital. Ele cuidava do jornal A Nova Era. Eu vi muitas pessoas lendo o jornal, o Valentim carinhosamente distribuindo o jornal a todos nós. Que coisa mais linda, gente. Esse jornal existe desde 1927. É um dos principais jornais espíritas do Brasil. E continua, né? Todo mês a gente recebe o exemplar do jornal. E hoje também através da internet. Então a gente pode ler o jornal impresso ou através da internet, para aqueles que estão nos acompanhando. É só entrar no site do Idefran, que vai encontrar o jornal A Nova Era. Então nós estamos falando, gente, do José Marques Garcia e da sua esposa, 2 espíritos que viveram a caridade, que viveram para o próximo, que viveram para os doentes do hospital, que viveram para a comunidade espírita, que viveram para os espíritos que eram tratados lá no Esperança e Fé. E também aqui, nessa casa de orações, não nesse espaço físico, mas o fundador dessa casa, né, o nosso querido... Agora até fugiu o nome. Obrigado, Valentim. Fugiu até o nome dele. O senhor João Marcelino, ele era amigo do Zé Marques Garcia. Tem um livro que o professor Poggetti escreveu sobre a vida de João Marcelino. E nesse livro do Poggetti conta... Quer dizer, o Poggetti fez entrevistas com pessoas que conviveu com João Marcelino. Tinha épocas que o hospital ficava lotado e vinha paciente de outra cidade. O vô Marques conversava com João Marcelino,
o João Marcelino recebia doentes em sua casa. Em sua casa. E ele tratava desses doentes. Às vezes só uma noite, às vezes uma semana, um mês. O tempo que fosse necessário. São João Marcelino ajudando José Marques Garcia. Assim como também a mãe da dona Termutz, a dona Cianinha, que quantas vezes ela recebeu doentes, porque o hospital estava lotado de pacientes. E o vô Marques tinha que receber os pacientes que vinham de outras cidades. Então ele teve muito apoio dos espíritas francanos. Tem uma passagem muito interessante da casa da dona Cianinha, que chegou na casa dela, amarrado, um paciente. E tinha umas 5 pessoas. Olha, ele tem que ficar amarrado, porque ninguém segura ele. Ele é louco, diziam as pessoas. Ele parece um animal. Olha só, parece um animal. E a dona Cianinha, um espírito de luz, assim como José Marques Garcia, ela falou assim para o filho dela, um dos filhos mais velhos, tira esse negócio do moço. Imagina, dizem os rapazes, o motorista, imagina, de jeito nenhum, ele vai acabar com a sua pensão. Pode desamarrar, meu filho. Aí o filho foi lá, desamarrou, ele ficou quieto. Ela falou assim, você quer tomar banho? Ele entrou, tomou banho, ele sentou na mesa, ele comeu. Aí, depois que ele comeu, ele fez assim para ela. Ele não falou nada, ele só fez assim. Num sinal, agora pode me amarrar, porque eu vou voltar com eles. Porque com a senhora, eu não preciso ficar amarrado. Porque a senhora é o espírito de luz. Olha que coisa mais linda. Imaginem vocês, uma pessoa desequilibrada, chegando até a sua casa para almoçar, aí você fala assim para alguém, tira, ele não vai almoçar, ele vai pegar no talher, ele vai comer. Imagina a arma que não é uma faca ou um garfo nas mãos de uma pessoa assim. E olha a dona Cianinha, esse espírito extraordinário que trabalhava lá no Esperança e Fé, amiga do Zé Marques Garcia. Então nós estamos falando, gente, de 2 espíritos, o Zé Marques Garcia e a sua esposa, a dona Mariquinha. E para falar deles, eu lembrei de outros 2 daqui de Franca. Tanto aqui o senhor João Marcelino Rodrigues, como a dona Cianinha. Então eu estou falando isso para mostrar para vocês que o nosso compromisso com o Hospital Allan Kardec é muito grande. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições financeiras de ajudar. Então vamos orar para o nosso hospital, para que ele continue atendendo as pessoas que lá estão. Até porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou precisar ficar internado naquele hospital. Eu não sei o dia de amanhã. Então nós não sabemos se vamos ter na nossa família um filho, um sobrinho, um irmão que tenha que ser internado no hospital. Então nós temos um dever muito grande com esse hospital. Mas falando um pouco da dona Cianinha, a dona Cianinha é o tipo de espírito que merece da nossa parte muita consideração, muito carinho e muito amor. Porque ela criou 9 filhos aqui em Franca. Ela é de uma família que eles vieram de Sacramento. E o seu marido comprou uma pensão aqui em Franca, que se chamava Pensão Santo Antônio, só que o marido dela não se adaptou à cidade. E naquela época, para os anos 30, por volta dos anos 30, vocês sabem que nós somos uma sociedade muito patriarcal. Então quem manda na casa é o pai, é o marido. Hoje está mudando um pouco isso, ainda bem. É um avanço da sociedade. Mas naquela época o marido falava, acabou. A esposa e os filhos todos seguiam o pai, o patriarca. E o marido falou, não vou ficar em Franca não gostei. Eu vou vender a pensão, nós vamos voltar para Minas. Nós vamos lá para Sacramento, que lá é a nossa terra. E a dona Cianinha, a mãe da dona Termutz, ela falou assim, bem, eu não vou voltar para Sacramento. Eu não vou para Minas Gerais. Franca tem escola, é melhor para os nossos filhos. Mas o marido turrão, eu vou embora, mulher. Se você não me acompanhar, você fica aqui sozinha. Adivinha o que aconteceu? Adivinhem? O marido foi embora e conta a dona Termutz. Não é porque ele tinha outra, não. É porque ele não se adaptou mesmo em Franca. Ele quis ir embora. E a minha mãe ficou com 9 filhos. Vocês imaginam, gente? Nos dias de hoje, é difícil criar um filho. O casal. Não é nem uma mãe sozinha, o casal. É difícil criar um filho. Vocês imaginam uma mãe sozinha, criando 9 filhos. Não é brincadeira não, né? Aí a dona Termutz conta, porque eu fiz entrevistas com ela, viu, gente? Então, o que eu sei é porque eu entrevistei e ela está aqui. Se eu estiver mentindo, ela vai levantar e vai ficar brava comigo. Mas, por enquanto, ela está sorrindo, eu acho que eu estou falando a verdade. Então,
Então ela conta que ela tem um irmão mais novo, ela e o Allan Kardec, são os filhos os mais novos. E ela não combinava muito com o Allan Kardec, o que é muito comum entre crianças. Quem tem 2 filhos em casa ou mais, sabe muito bem o que é isso. Meninos com idade próxima, nossa senhora. Olha, é um teste para a nossa paciência, não é verdade? Então ela não combinava com o irmão. A vida dos dois, vou usar uma palavra, um termo aqui que espírita não usa, né? A vida deles era um inferno, gente. Olha o termo que eu estou usando, desculpa a expressão, viu, gente? E a dona Cianinha, a mãe, já que o pai tinha voltado para Minas Gerais, a mãe falava assim, porque a mãe ficava na cozinha da pensão, trabalhando, junto com as suas ajudantes, e de longe ela falava assim, ó, pega o evangelho. Isso depois de uma briga dos dois, né? Pega o evangelho. Aí a Termúcia ficava meio emburrada, né? Pegava o evangelho segundo o espiritismo. Abra numa página. A mãe gritando lá da cozinha. Aí a Termúcia, meio emburrada, abriu uma página do evangelho. Agora leia para mim. Ela começava a ler o livro. Aí a mãe, mais alto, eu não estou ouvindo. Leia o evangelho para mim. Aí a Termúcia conta, eu tinha vontade de esganar o meu irmão. Mas lendo aquelas mensagens do evangelho, como é que eu ia esganar alguma pessoa? Olha que coisa mais linda, aqueles tesouros que são as páginas do evangelho. Então conta a Termúcia que ela foi evangelizada lendo em casa o evangelho segundo o espiritismo. Outra coisa é que naquela época não tinha evangelização. Hoje tem as aulas das evangelizadoras, elas fazem cursos, tem livros infantis que elas trabalham com as crianças. Mas naquela época, a dona Cianinha levava os filhos para o centro espírita. E a Termúcia ficava nas últimas cadeiras no centro, bem uma menininha mesmo, né? E dormia nas cadeiras, mas ia até o centro espírita. A mãe levava os filhos. São 9 filhos, gente, todos educados dentro dos princípios da doutrina espírita. Olha que coisa mais linda. 9 filhos, todos educados dentro dos princípios da doutrina espírita. Então, e a Termúcia conta que certa vez ela foi na escola e o professor dela era muito, né, aliás, naquela época o professor era bravo mesmo. Esse é o termo que eu posso usar. Eles eram radicais, os professores. Leia o livro, menino. Aí o menino pegava o livro para ler lá o texto, ficava nervoso, né? Às vezes até gaguejava. Outro. Na hora que chegou a vez da Termúcia para ler o livro, mas ela leu com perfeição. Olha, as palavras, as vírgulas, os pontos, tudo muito bem colocado. O professor olhou para ela assim, ué, menina, você lê muito bem. Você vai ser professora desse jeito? Com quem você aprendeu? Aí a Termúcia pensando, eu aprendi com a dona Cianinha, minha mãe, e com o evangelho segundo o espiritismo, todas as vezes que eu brigava com meu irmão. Olha, gente, a dona Cianinha estava iniciando naquela época, nos anos 30, um tipo de educação que é usado hoje na pedagogia, que é usado nas escolas, a leitura compartilhada. Os filhos tinham que ler o evangelho, sim, em voz alta. E é isso que a Termúcia propõe no livro dela. Vou fazer uma propaganda, viu, gente? Me perdoe. Eu vou fazer uma propaganda, porque esse livro, Preparar Aulas de Evangelização, a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse livro é a obra da vida da Termúcia. São mais de 60 anos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. A dona Termúcia, mais de 60 anos, dando aulas de evangelização a partir do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no livro dela, que ela lançou em julho, que nós trouxemos alguns, se alguém quiser comprar, né, ela pode até autografar ou fazer uma selfie. No livro, o que nós encontramos? O Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos do Evangelho. É claro que não tem todos os capítulos, nós vamos lançar um segundo volume, que tem até o final do Evangelho, mas tem os capítulos, então tem o tema, o objetivo, o conteúdo das aulas desse capítulo, né? O procedimento, como que ele pode ser estudado. Então, para o evangelizador, são planos de aula para o evangelizador. Tá, Adolfo, bonito, só que eu não sou evangelizador. Tá, mas você é pai, não é? Sou. Então, aqui o livro indica como que o seu filho pode, no Evangelho do Lar, começar a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque uma vez, a Dora Encontre veio até a cidade de Franca, e nós ela fazia uma crítica ao material que tem, que é o material do Cohen, que é uma apostila. Eu questionei a Dora, poxa, mas você está questionando a apostila do Cohen, um material tão importante? Ela falou assim, ó, nas suas aulas de história, você indica para os seus alunos os livros, as fontes ou apostilas?
Eu indico as fontes, eu indico os livros. Então, a mesma coisa com o Espiritismo. Né? Ou seja, é muito importante para nós estudar o Evangelho. É muito bom assim, um romance, é muito bom, é muito gostoso. É muito bom um livro de mensagens, mas nada substitui a obra de Allan Kardec. Nada substitui a obra de Allan Kardec. Então, nesse sentido, o livro da Termutes é uma contribuição, é uma caridade que ela está fazendo conosco, de mais de 60 anos evangelizando. Então, está toda a experiência da Termutes aqui. E nós precisamos estudar o Evangelho. Nós precisamos das orientações da Termutes para entender o Evangelho. Porque estudar o Evangelho, meus irmãos, é entender Jesus. Ler o Evangelho é o mesmo que conversar com Jesus. É mesmo que estar sentado, né, diante do mar, daquela região onde Jesus viveu, sentir aquela brisa gostosa e o mestre falando, e o mestre contando. Né? Então é muito importante para nós aprofundarmos os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque de todos os livros de Kardec, eu nem falei da Revista Espírita, que nós estudamos, que são 11 volumes. Então, dos livros de Kardec, eu diria que o mais importante, que mais nos aproxima de Jesus, é o Evangelho. E o Evangelho é um livro que nos ensina a praticarmos a verdadeira caridade. E a verdadeira caridade não é pôr a mão no bolso, muito embora é importante, sim, a nossa contribuição financeira com as entidades, com as pessoas. Mas a verdadeira caridade é muito mais do que isso. Por exemplo, é paciência. Como é difícil nos dias de hoje ter paciência com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos alunos, com os nossos funcionários, ou com os nossos chefes, com o nosso patrão. Como é difícil ter paciência. No mundo onde não tem diálogo, né, paciência é saber ouvir, ter paciência para ouvir as pessoas. Porque vivemos num mundo onde nós desaprendemos a conversar. Nós pegamos um brinquedinho, né? E fica, às vezes, com a esposa do lado brincando. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Nós, adultos, estamos fazendo o mesmo que os nossos filhos, usando o quê? Os aparelhos eletrônicos. É uma vantagem, a gente tem que usar sim, mas precisamos conversar mais com as pessoas. Olho no olho, face a face. Né? Então, lembrando em Jesus, esse Espírito maravilhoso, que continua conosco. Tem uma outra passagem de Jesus, quando Saulo de Tarso perseguia os cristãos, Saulo, que era um doutor da lei, e de acordo com os regimes da lei, aquele que fosse contrário aos ensinamentos de Moisés, tinha que ser perseguido. E na interpretação de Saulo, Jesus estava contra os ensinamentos de Moisés. Então os cristãos tinham que ser perseguidos, tinham que ser mortos, e era isso que ele fazia. Só que no meio do deserto, na estrada para Damasco, eis que ele tem uma visão e olha para o sol. E o sol vai se aproximando dele, vai se aproximando. Ele percebe que é uma luz. Ele cai de joelhos. Ele fica cego, mas ele escuta uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus falando com Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo de Tarso cai de joelhos e fala assim para Jesus: Mestre, que queres que eu faça? Então, depois dessa passagem, Saulo se transforma em Paulo de Tarso, o maior apóstolo do Evangelho, o que mais viajou o mundo pregando os ensinamentos de Jesus. E é isso que temos que fazer quando estivermos na estrada de Damasco, quando nos encontrarmos com Jesus. Ele vai falar assim para nós: Saulo, Saulo. E nós, nesse instante, nós somos Saulo. E Jesus vai dizer: por que me persegues? E aí nós vamos falar para Jesus: Mestre, o que queres que eu faça? E Jesus vai dizer a nós: ame, viva o Evangelho, pratique a caridade. É isso que Jesus vai falar para nós, porque é isso que ele fez quando esteve conosco. Então, retornando da nossa viagem, agora no Luz e Amor, eu agradeço a vocês pela paciência, agradeço à professora Termutes por tantas lições de amor que ela me ensinou, especialmente ensinando a amar José Marques Garcia, o patrono do Espiritismo em Franca. Então eu agradeço a José Marques Garcia, esse espírito que continua conosco, estudando conosco, nos orientando. E, em particular, também agradeço a Bezerra de Menezes, o nosso médico, o médico dos pobres, dos enfermos. Então, muito obrigado, meus irmãos, muita paz e até a próxima oportunidade.